Fala, meus amores, como vocês estão? Tranquilos? Muito prazer, meu nome é Kevin e eu tô aqui hoje para trazer um vídeo sobre escala de ofertas dentro da plataforma do Facebook Ads, tá? Vou passar um pouco da minha visão e do meu know-how de mercado aqui para vocês e vou fazer um top 4, tá? O modelo desse vídeo vai ser um top 4 de coisas, na minha perspectiva, são as coisas mais importantes para você conseguir tracionar uma escala para sua operação de direct response, beleza? Bom, vou tentar falar aqui um pouco para todo mundo, vou tentar não nichar tanto a minha linguagem para a gente conseguir abranger o máximo de pessoas possível aqui, trazer um entendimento geral sobre o que eu tô falando. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de me apresentar, tá? Esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Bom, meu nome é Kevin, eu trabalho no mercado digital há um pouco mais de 4 anos. Sempre fui um cara que pulei muito de galho em galho. Isso acabou sendo bom para mim em alguns aspectos e ruim em outros aspectos. Foi bom porque eu acabei adquirindo uma certa expertise em uma quantidade grande de coisas, ou seja, eu consegui um know-how grande em muitas coisas. E isso eu consigo usar um pouco do meu know-how, por exemplo, que eu aprendi no dropshipping para o infoproduto. Consigo utilizar o meu know-how que eu aprendi de funil em lançamento de expert também aqui nos infoprodutos, no direct response, enfim. E, bom, eu já passei por várias áreas no mercado, tá? Eu comecei com uma agência e consegui escalar minha agência, trouxe um escritório, trouxe um time de colaboradores, inclusive esse cenário que vocês estão vendo aqui vai ser a única vez que vocês vão ver ele, tá? Os próximos vídeos eu vou gravar direto do escritório, que eu acho que vai ficar uma parada mais profissional também. Esse cenário tá bem improvisado, então bora focar aqui nas informações, beleza? Enfim, velho, eu já pivotei por um pouco de cada área do mercado, então já trabalhei tanto no B2B quanto no B2C, né? Já vendi muito serviço, já tive uma agência full service, já trabalhei com dropshipping, tanto BR quanto lá fora, já prestei serviço para e-commerce, já tive operações próprias de e-commerce, já coproduzi expert, já trouxe a vertical para WhatsApp, já trabalhei com SaaS também, tá? Então, assim, trabalhei com um pouco de tudo e trabalho até hoje com um pouco disso tudo, beleza? Isso aqui foi uma escala que eu fiz, tá? No dia 24 de dezembro, no dia do Natal. Que, pô, foi uma escala bem legal, foi uma das maiores escalas que eu já fiz em funil de tráfego direto. Então, pô, 26 mil reais de lucro no dia foi um resultado e um marco bem interessante ali. E tem algumas coisas que me ajudaram muito a chegar nesse resultado aqui, que é o que eu quero passar para vocês, beleza? Eu espero que vocês gostem aí do conteúdo. E, pô, vou fazer um top 4 aqui das coisas que eu acredito que sejam mais importantes, tá? Para conseguir um faturamento desse tipo aqui. É uma oferta que, ao longo do mês, se eu não me engano, ela me deu um pouco mais de 70 mil reais de lucro. Me deu 77 mil reais de lucro somente essa oferta no mês de dezembro, tá? É uma oferta que eu venho rodando desde novembro. E, bom, primeiro ponto aqui, pouca gente se liga, tá? Pouca gente se atenta a isso. Mas hoje em dia é muito importante, velho, que você tenha múltiplas fontes de tráfego na operação de vocês. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você deixar a sua operação na mão de uma plataforma só, no caso que seja o TikTok ou o Facebook, não é a decisão mais inteligente. Porque às vezes o ROAS 2 que você pega no Facebook, você poderia estar pegando um ROAS 4, 5 no TikTok e vice-versa também. Então acontece muito da mesma oferta ela ter uma atração muito mais forte em diferentes plataformas. E quando você traz diferentes plataformas, não só você tem a possibilidade de criar uma atração maior para sua operação, mas também você dilui o risco. Então, quem escala aí sabe muito bem que tem dia que, pô, você tá com ROAS de 1.12 e no outro dia você tá com ROAS de 1.5, 1.8, tá? Então, isso é normal. Então, quando uma plataforma ela enfraquece ali na sua escala, a outra pode estar suprindo e fora que você abranger diferentes canais ali de comunicação, diferentes fontes de tráfego, naturalmente você vai estar pegando uma parcela de público maior. E às vezes naquela plataforma que você não se atenta tanto, você pode estar perdendo muito público comprador lá, beleza? Então, claro, tem algumas diferenças. O criativo que você vai usar no TikTok e o criativo que você vai usar, por exemplo, no Instagram da vida, ele tende a ser um pouco diferente naturalmente, tá? De repente eu faço até um vídeo mais pra frente falando especificamente sobre isso. Mas, bom, a primeira coisa é isso. Se você tem uma oferta, você tá com ela em fase de teste, velho, aloca um budget ali pra você jogar para outras plataformas, seja no YouTube, um Kawaii, um TikTok, um Facebook, beleza? Que seja, que isso vai ser muito importante e pode te abrir um leque de possibilidades muito importante aí, beleza? E bom, essa é o que eu considero a quinta coisa que mais importante, que é a multilateralização de canais de aquisição de clientes, beleza?
Então isso fica a dica aí, é muito importante. Em quarto lugar aqui, uma das coisas que eu acredito fortemente ser uma das coisas mais importantes para você tracionar uma escala, e aqui a gente já está falando a nível de estrutura, tá? Que é a lateralização de contas de anúncios, velho. Bom, eu era um cara que eu sempre fui muito contra a lateralização de contas de anúncios. Eu sou um cara que, pô, eu tô como player no mercado, eu já faturo nesse mercado aqui já tem um pouco mais de 1 ano e meio para 2 anos, sei lá. E, velho, eu tenho contato com muitos players e esses players sempre me falavam, velho, lateraliza as contas de anúncio porque, pô, às vezes o desempenho de uma vai ser melhor que a outra. E não entrava muito na minha cabeça o porquê que o desempenho de uma conta vai ser melhor que a outra, sendo que o aprendizado ele tá no conjunto e no pixel. Só que testando na prática, como vocês podem ver aqui, eu vou até mostrar para vocês, nesse dia eu tracionei 4 contas de anúncio praticamente. Eu comecei a perceber que bom, primeiro, o desempenho de uma conta de anúncio poderia ser bem diferente de outra conta. E aqui vocês podem ver isso de forma mais prática, beleza? Eu ainda vou entrar mais dentro aqui na estrutura de campanha, mas se a gente for ver o ROAS individual por conta de anúncio, a gente vai ver que uma está com 2,66, 2,89, 1,78, 2,23. E, de forma geral, isso aqui é basicamente a mesma estrutura em todas as contas de anúncio. Então, como que eu falo que não tem desempenho diferente, saca? E se a gente filtrar por uma janela um pouco maior aqui também, esse desempenho se mantém. Então, contas de anúncios específicas trazem um resultado melhor para a operação. Isso usando, por exemplo, o mesmo pixel, velho. Então, o primeiro fator é esse. Muitas vezes a sua escala está travada ali no hoje 1.5, 1.7, e às vezes só uma mexida naquela engrenagem ali de colocar uma conta de anúncio nova, velho, pode salvar a sua escala assim de uma forma gigantesca, sacou? E em relação também à conta de anúncio, é uma coisa que é muito importante de citar eu não sei se vocês perceberam, depois que o Facebook introduziu essa atualização do Andrômeda, meio que rola muito de a gente colocar vários ads dentro da campanha, socar budget lá dentro, e por algum motivo do destino, ele gasta mais verba em um anúncio específico. Muitas vezes nem é o anúncio que mais traciona vendas de fato, que tem a maior conversão, mas por algum motivo ele escolhe aquele anúncio ali como o preferido, aquele ad, né? E começa a socar grana lá dentro, assim, de forma desigual. E às vezes você coloca 10 ads numa campanha, ele gasta só em 3, em 4, beleza? Então, quando a gente vai tracionar um teste de criativo, onde a gente vai fazer um teste AB, por exemplo, quando a gente precisa que todos os ads tenham um volume de gastos semelhantes para a gente comprar os dados de uma forma também semelhante, para a gente conseguir tirar uma análise mais consistente. E ele simplesmente não gasta, velho. E você é obrigado a jogar uma estrutura MBO que nada contra, mas é uma estrutura que pra mim aqui não tem funcionado muito, tá? Tô rodando full CBO aqui. Então, assim, pra forçar gasto em criativo de teste, então, pô, tem 3 criativos validados, tem 10 aqui na esteira pra colocar hoje. E eu preciso que ele gaste nesse 10, eu jogo com uma conta de anúncio diferente. Então, outras contas de anúncios, elas vão gastar em outros criativos também, e talvez por isso, muitas vezes, o seu ROAS seja maior em outra conta de anúncio. Não é porque o aprendizado magicamente está naquela conta de anúncio, é porque simplesmente, às vezes, ele está gastando num ad que está te trazendo naturalmente mais resultado. Então, essa lateralização, ela é inteligente não só do ponto de vista de teste de criativo, mas de isolamento de testes. Então, quando eu rodo as campanhas aqui e tudo mais, eu gosto de, normalmente, isolar os meus testes. E gestão de tráfego não é você ter a melhor ideia, a melhor estratégia, é você ter testes consistentes. Inclusive, essa fica uma das maiores dicas que eu posso dar para vocês aqui, tá? Todos os dias, velho, se vocês não estiverem testando alguma coisa diferente, seja um criativo, seja uma estrutura, tá errado, velho, tá errado. Todo dia tem que estar saindo teste AB diferente. Porque se você não faz teste, velho, pô, sobe a campanha, tá com ROAS 12, você se contenta com isso, muitas vezes você tá perdendo a possibilidade, às vezes, de pegar um ROAS 4, um ROAS 5 e faturar 2, 3 vezes mais, sacou? Então, assim, faça um teste todos os dias, tá? Eu não coloquei isso aqui na lista, mas fica de dica aí pra vocês. E tá, beleza. A gente já falou da multicanalização das fontes de tráfego e a gente já falou das lateralizações das contas de anúncios, beleza? Então já fica essas duas dicas. Bom, seguinte, velho, o que eu coloquei aqui em terceiro lugar, basicamente, é criativos em volume, velho. Por que que eu falo que criativos em volume é a terceira coisa que eu acredito ser o mais importante para uma escala? Porque, primeiro, velho, se
Na mesma lógica de que se você não testa estruturas novas, se você não faz testes A/Bs dentro do seu site, etc., você pode estar perdendo volume. Se você não imputa volume de criativo na sua operação, muito provavelmente também você poderia estar acertando muito mais e não tá por simplesmente não olhar para isso. Então, eu sei que muito provavelmente vocês já ouviram falar em alguns lugares, seja curso, enfim, que criativo é muito importante para você escalar. E aí você vai lá, faz um, dois ads por dia e às vezes nem isso, tá ligado? Fica rodando o mesmo ad por 2 semanas e a oferta simplesmente vai perdendo a vida útil e começa a morrer. Então, na minha operação hoje em dia, eu tenho uma equipe, então eu consigo imputar um certo volume de ad lá dentro. Então, eu consigo colocar, pô, muitas vezes de 10 a 15 ads por dia na minha operação. E, velho, isso salva demais. Porque quando a gente fala de um volume de investimento, igual aqui nesse dia, eu gastei R$ 14.000 de anúncio. A gente está falando de um volume de impressões, velho. Se a gente for considerar um CPM médio de, sei lá, de R$ 30, é um volume de impressões muito alto. Então acontece muito de a frequência da campanha estourar. E eu não sei se vocês se ligam tanto na questão da frequência, mas basicamente ela mostra de forma prática quantas vezes a mesma pessoa está vendo seu anúncio. Então, pô, é muito normal a campanha ela começar a declinar. E aí você vai tentar entender, velho, por que que tá parando de performar, por que que tá parando de dar lucro. E muitas vezes você vai lá no gerenciador, seleciona a meta de frequência, ela tá em 3 4 tá? Então, o que que significa? Que cada pessoa viu praticamente o seu mesmo anúncio 3 4 vezes. Então, você precisa renovar aquela estrutura. E eu não tô falando para você fazer um criativo totalmente diferente, mas, pô, talvez troca o hook, troca algum elemento do body, mantenha um esqueleto persuasivo que funciona, mas troque a roupagem dele. Porque se a sua frequência estourar, naturalmente a sua campanha vai começar a morrer, velho. E frequência alta é uma coisa que é normal a gente ver, por exemplo, em remarketing. Mas quem roda funil de aquisição direta, direct response, velho, você tem que estar trazendo base o tempo todo. Então, você não pode deixar a sua frequência estourar muito, tá? Existem alguns casos específicos onde a frequência estourar é normal, igual eu disse no remarketing, por exemplo, tá? E não só no remarketing, beleza? Tome cuidado com a frequência, coloquem criativos novos. Vocês podem estar perdendo muita oportunidade por não imputar criativos novos. Então, para quem clona muita oferta, velho, eu sei que provavelmente alguns de vocês que assistem isso aqui são clonadores de ofertas e nada contra, fechou? Não é o que eu faço. Mas, enfim, quem clona oferta normalmente vive um jogo de front. E o que que eu falo que é um jogo de front, velho? É basicamente, irmão, você fazer um ad melhor do que o cara que tá clonando a sua oferta e vice-versa. E quem pegar o CPC mais barato ali, normalmente vai ganhar no leilão, sacou? Então é basicamente isso. Com volume de ad, você consegue mitigar a concorrência, você consegue fazer um ad muitas vezes viral ali que vai pegar, sugar a parte do público daquele cara, jogar o seu CPC lá embaixo, te jogar mais lucro no bolso. Com isso, você vai colocar mais dinheiro, mais fluxo de caixa na operação, e aí você acaba engolindo o seu concorrente, beleza? Vamos aqui falar agora da segunda coisa que eu acredito ser mais importante, que são as otimizações diárias. E aqui a gente já vai chegar um pouco mais adentro da estrutura de campanhas. E por que que eu falo otimizações diárias, velho? Porque na era da Andrômeda, eu até entrei em contato com o gerente da Meta lá e tudo mais, tem aquele suporte pro que você liga para a pessoa e tudo mais, enfim. E a recomendação deles é você deixar a campanha rodar por mais tempo, ou seja, a mesma campanha rodando por vários dias, poucas campanhas e mais criativos dentro de uma estrutura de campanha só. A recomendação e as boas práticas que eles indicam é essa. Só que por que que eu digo otimizações diárias, sendo que a meta fala para você rodar as suas campanhas por vários dias e não botar a mão, esperar ela prender e, bom, porque simplesmente não funcionou para mim, velho. Nesses últimos 2 meses eu devo ter gastado um pouco mais de R$ 150.000 em tráfego. Acho que é um pouco mais de R$ 150.000 em tráfego ali. E naturalmente, velho, eu fiz muitos testes e principalmente testes de estrutura. Então eu era um cara que desde o início do ano passado eu escalava muito Triple One. Então eu sempre usava Triple One para tudo o que eu fazia aqui dentro do Facebook. Então, pô, tem que testar, eu tenho 5 ads para testar. Pronto, eu colocava Triple One com cada um desses ads, duplicava cada um 10 vezes e deixava o pau torar. Só que a Triple One parou de simplesmente gastar aqui comigo, então eu não consigo ter um volume de gasto grande. Então eu comecei a testar uma estrutura que é a 1x, que no caso vai ser a quantidade de ads que você tem para testar. E, pô, funcionou legal. O que funciona para mim são otimizações em ciclos de 24 horas. E o que que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer que essa campanha aqui, ela é uma campanha que rodou somente um dia. A campanha que eu tô rodando e subindo hoje, ela dificilmente vai estar rodando e gastando e vendendo amanhã. Porque normalmente as campanhas que eu subo hoje, amanhã elas não vão ter uma performance tão gorda. Então eu acabo tendo que subir novas campanhas. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre essa estrutura do dia, e lembrando que isso aqui é só no dia 24, eu subi 100 campanhas multilaterais em 4 contas de ads, beleza? Cada uma ali eu startava com o orçamento inicial de R$ 290, e a estrutura que eu estou usando aqui é basicamente um 3, são os 3 ads campeões que eu tive basicamente. E como que eu testei esses ads para colocar eles como campeões? Simples, eu peguei uma estrutura 1x, e fui colocando em várias contas de anúncios. Então, colocava muitas vezes 10 criativos, então colocava 10 criativos dentro da mesma campanha, duplicava 50, 60, 70 vezes. Lógico que se você tiver um budget menor, você vai duplicar uma quantidade infinitamente menor, beleza? Mas eu duplicava ali e, naturalmente, você fazendo uma mensuração, mesmo que mínima aqui pelo Teamify mesmo, você já identifica o ad campeão. E aquele edge que naturalmente ele vai te dar um ROI maior. Então, assim, acho que identificar um edge campeão não é a coisa mais difícil do mundo. O que eu recomendo que vocês façam é suba campanhas isoladas somente com os edges campeões e não misture eles com os edges de teste, porque dificilmente eles vão gastar, né, se você colocar eles novos junto com os edges campeões, ainda mais 3 campeões dentro de uma campanha, dificilmente esses edges novos vão gastar. Eles podem até ter um potencial muitas vezes maior do que os 3 edges que já estão campeões ali, mas corre o sério risco de simplesmente não gastar e você não fazer aquela coleta de dados, beleza? E como que eu escalei de fato? Antes de eu entrar nos critérios que eu uso, eu gostaria de falar sobre o horário de venda da sua campanha. Então, existem nichos que, naturalmente, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, a sua campanha ela vai vender, pô, às vezes de madrugada, muitas vezes ela vai dar um pico de vendas meio-dia. Não é o caso dessa oferta ela ficou um pouco mais homogênea aqui. Então, o que que eu fazia aqui? Essa oferta eu tinha um pequeno pico de vendas às 8 horas e era um pico padrão que eu percebia todos os dias ali que eu rodava. Então, o que que eu fazia? 6 horas da manhã, nesse dia, eu startei com 100 campanhas, 290 de orçamento em cada, deve ter dado ali uns 30, 40, 50 mil reais de orçamento programado. Lembrando que orçamento programado não necessariamente é o que você vai gastar, porque você vai utilizar isso aqui ao longo do dia, você vai mitigar o gasto, vai amplificar o gasto nas campanhas que têm melhor performance, mas de qualquer forma, eu iniciava com 50 mil reais em média de orçamento diário, tá? E aí, o que que ia acontecendo ao longo do dia aqui, beleza? Eu colocava 290 de orçamento, vamos supor que eu tenho 100 campanhas. Dessas 100 campanhas, 50 dessas campanhas vão vender. As outras 50 não vão me trazer resultado nenhum, beleza? E o que que eu faço? Pô, rodei de 6 a 7 horas, com um volume de gasto grande. O que que acontece aqui então? Percebi que 50 campanhas não me trouxeram nenhuma venda. Eu mato essas 50 campanhas e deixo somente as 50 que me venderam. 8 horas eu vou ter um volume de vendas muito alto. Ou seja, eu vou ter um pico de dado muito grande. Eu vou receber muitos dados pelas minhas campanhas. Então, às 8 horas da manhã, o que que normalmente acontecia, beleza? Dessas 50 campanhas que venderam, 10 delas tiveram ROAS de 8, 9, e vamos colocar que 20 delas tiveram ROAS de 2, 3, mais ou menos nesse cenário aí, beleza? Então, o que que eu fazia? As outras 20 que não venderam novamente e o ROAS começou a descer, eu já cortava. Então, ao invés de 100, às 8 horas da manhã, 2 horas depois da ativação das campanhas, eu já estava com 30 campanhas rodando. Dessas 30 campanhas, 10 delas estavam com ROAS muito forte e 20 estavam com ROAS ali intermediário. O que que eu fazia? Dobrava o orçamento dessas 10 que estavam com ROAS muito forte. Porque eu sei que é um comportamento padrão de quanto mais você duplica o orçamento, quanto mais você verticaliza a sua campanha, mais o ROAS dela tende a descer, tá? É muito raro duplicar o orçamento de uma campanha e o ROAS dela subir. Pode acontecer, mas é bem raro. Então, essas campanhas em que eu sei que eu tenho ROAS individual muito alto e que eu tenho margem e gordura para sugar o ROAS dela em troca de um volume de vendas maior, eu soco o dinheiro delas. Pô, coloquei de 290 para 540 reais de orçamento. Ela poder ser o 0,5 de ROAS, mas está me trazendo um volume de vendas, continua me trazendo um volume de vendas muito bom.
pô, duplica o orçamento dela de novo, velho. E aí chega em um certo momento do dia que a gente tá mais ou menos assim, com 4.800 reais de orçamento uma campanha, 2.900 na outra, 4.000 e outra, 2.900 e outra. E aqui para baixo, velho, várias com 1.200, 600 de orçamento. Lembrando que essas campanhas, elas começaram com 290 de orçamento. Então eu aumentei elas para 4.800 em um período de um dia, velho, menos de 24 horas aqui de pico, beleza? Então, vocês perceberam que a ideia aqui nesse tipo de escala é você fazer uma mineração de clusters? É o que eu chamo, e eu popularizei esse nome aqui entre a galera, eu devo ter pego de alguém do mercado, mas é basicamente uma mineração de cluster. Então, eu inicio o dia com 100 campanhas para finalizar o dia, às vezes, com 4, 5 que vão, apesar de estar com um ROAS um pouco menor, vai me trazendo um volume de vendas muito grande. Até porque, velho, é melhor você, pô, em vez de você investir 5 mil reais com ROAS de 3, compensa mais você investir 40 mil reais com ROAS de 1,5, sacou? Então acaba que proporcionalmente compensa você descer um pouco o seu ROAS para você ter um volume de vendas maior e naturalmente uma lucratividade maior. Nesse caso nosso aqui, agora falando um pouco mais da oferta sobre a operação, era uma operação em que a gente estava pagando suporte, a gente estava pagando time para fazer entrega, porque era uma entrega manual, tá? Não era um produto só que eu disponibilizava uma área de membros, era um produto personalizado para o cliente. Então eu tive todo esse custo também ali por trás. Então, claro que esses 23, 24 mil reais que eu tive de lucro nesse dia não foram 24 mil reais de lucro de fato. Deve ter sido ali em perto de 19, 20 mil reais de lucro de fato, tá? Mas se a sua oferta, velho, ela tem um entregável que é praticamente automático, você não precisa gastar com time de entrega e assim, basicamente, você não tem um custo operacional muito divergente em casos de alto volume, aí, velho, você pode simplesmente socar campanha aqui dentro e deixar o ROAS cair para 1,2. É melhor um ROAS de 1,2 com 1.500 vendas no dia do que um ROAS de 2 com 200 vendas, sacou? A ideia é mais ou menos essa. Então, o que eu faço para escalar, velho, é basicamente isso. Claro que aqui eu não entrei muito a fundo sobre como que eu aplico a minha metodologia de teste de criativo, de validação, tá? Mas a forma de escalar, eu ainda mantenho a duplicação, mantenho a horizontalização, casando com a verticalização, claro, para tentar sempre maximizar o desempenho de campanhas individuais. Então, eu sempre estou em busca ali das campanhas campeãs e tudo mais. Repito, eu não adentrei muito a fundo aqui na questão da escala, de teste de criativo, de estrutura de campanha, tá? Mas, bom, isso aqui é um vídeo para ele ser mais um parâmetro geral. E vamos chegar aqui na primeira coisa, então, que eu acredito ser fundamental para você trazer uma escala, e não só no momento de escala, velho, mas também no momento de teste e de pré-escala das suas operações, que é a mensuração de dados, tá? E vou até abrir uma outra tela aqui para vocês. Bom, isso aqui é uma tabela que eu fiz no Notion. Por que que eu gostaria muito de conversar sobre mensuração de dados com vocês? Porque, igual eu falei, velho, eu sou um cara que eu nunca fui muito de colocar as minhas caras por aqui, eu sempre estive mais no backstage ali das operações e, naturalmente, eu conheço muitos players de mercado e eu vejo muito, velho, a galera muito aficionada com aquela pegada de, pô, preciso testar 10 ofertas em um dia. E sim, de fato, é uma vantagem desproporcional se você tem uma equipe no mercado de direct response que consegue estar colocando ofertas para teste todos os dias. Mais importante, velho, do que você testar um volume exorbitante de ofertas, muitas vezes testar 10 para acertar uma e olhe lá, é mais interessante, velho, você subir uma oferta e focar na qualidade do teste. E quando eu falo de focar na qualidade do teste, é fazer um teste metrificado. E quando eu falo metrificado, eu não estou falando só de CPC, de CTR, de CPM, dessas métricas de front, né, métricas de anúncio. Tenho 100 cliques, mas eu tenho 70 visitas no meu site. Isso significa, irmão, que você está perdendo praticamente 30% das suas visitas e possivelmente 30% do seu faturamento simplesmente porque tem uma imagem pesada no seu site e a galera fica com preguiça de abrir. Então, pô, coloca aí 30% a mais no seu ROAS. Faz diferença na sua operação? Faz diferença no seu bolso no final do mês? Com certeza. Só que o padrão de comportamento que eu observo de muitos players é, pô, subiu a oferta, tá com ROAS de 1,3, 1,4, peguei a oferta e descartei. Só que não necessariamente as coisas devem funcionar assim.
A oferta que ela é validada é uma oferta que vende, velho. Se você teve duas, três, quatro, cinco vendas na sua oferta e você tá com ROAS de 1.2, às vezes break-even ali e tudo mais, e o cara pega e joga a oferta fora sem nem ter entendido como os usuários estão se comportando no back da página, como que eles estão chegando no checkout, qual que tá a conversão no checkout, como que tá em relação ao seu ticket, quanto que tá o seu custo por IC, velho. Se você não olha isso, velho, você pode estar simplesmente pegando uma campanha que tem a possibilidade pô, de botar 100 mil reais no seu bolso e simplesmente descartando por negligência, por vício de teste, de ficar subindo estrutura o tempo todo e testando. Então, aqui eu foco muito em coleta de dados. E eu falo isso com meus colaboradores, que é o seguinte, velho. A primeira campanha que a gente sobe, vou dar até um exemplo agora de uma operação que eu tô subindo nos últimos 4 dias, que, velho, eu gastei 7 mil reais na operação e ela tá me dando um break-even, mas ela é uma operação que eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir fazer pelo menos 100 mil reais com ela. E por que que eu tenho essa certeza? E meus colaboradores ficam me perguntando, velho, mas por que que a gente vai continuar gastando aqui, sendo que a gente tem dezenas de outras ofertas? Porque eu falo, velho, a gente não vai jogar a oferta fora. Se a oferta ela vende para 5, 10 pessoas, ela vende para 100 mil pessoas. Eu só preciso encontrar 100 mil pessoas mais semelhantes àquelas que compraram. Se a oferta vendeu, velho, significa que o seu site, a linha persuasiva do seu site, todo o contexto, as informações voltadas para persuasão dentro do seu site, elas fizeram o papel delas de conversão. Você só precisa otimizar aquele fluxo para que você consiga abranger mais o público e transformar essa operação em uma operação lucrativa. Então aqui vou dar um panorama geral, mas velho, eu tenho, pô, lucro total, conversão geral, aqui eu tenho a conversão no meu site, que é basicamente a métrica macro que a gente tem de back-end. Então, da mesma forma que no front eu tenho o CPC, que ele basicamente vai me mostrar o desempenho, o resumão geral ali de o que está acontecendo no meu gerenciador, a minha conversão geral de site, ela vai me mostrar o que está acontecendo no site. Mas eu quero que vocês foquem aqui na ideia e não necessariamente nesses números que vocês estão vendo. Essa aqui foi uma operação que colocou de lucro 52K de essa foi uma operação que a gente colocou de lucro 52K no bolso, era uma operação sazonal e por esse motivo a gente parou de rodar no dia 17, tá? Aqui eu tenho gasto, porcentagem de faturamento, ruas de cada canal, ticket médio, gasto, percentual de gasto, né, de múltiplos canais, percentual de gasto médio, gasto no Facebook, faturamento Facebook. Aqui eu tenho o CPC médio. Então, o CPC ele é basicamente o resumo geral do seu front, velho. Então, você não precisa ficar necessariamente olhando o CTR e CPM o tempo inteiro, a não ser que você queira fazer uma mensuração mais detalhada sobre os ads. Tá? Se você quiser fazer uma mensuração de ad para identificar na estrutura do seu ad por que que ele converte, aí, velho, você pode olhar hook rate, body rate, CTA rate, aí você pode dar essa mensurada. Mas se você quiser ver como que seu front tá, velho, aí você olha pelo CPC. Então, se eu tô rodando 5 dias com CPC de 1.10 e do nada meu CPC vai para 1.8, ou meu criativo tá fatigando, ou tem alguma pessoa clonando minha oferta, então você consegue tirar e se ligar nesse tipo de coisa através do CPC. Ele é a métrica mais macro que a gente tem a nível de campanha, beleza? Então por isso que eu tô só com o CPC aqui, eu não coloco o hook rate, CTR por aqui, porque para mim não é tão importante, porque o CTR, o CPM e aquelas métricas ali de front, elas vão colaborar proporcionalmente para o seu CPC. Então aqui a gente tem a home para o step 1, a home para o step 2, step 1, step 2, step 2, step 3, e aqui eu consigo otimizar o meu funil com base nesses números aqui, tranquilo? Então, velho, tem toda a mensuração. E por que que isso é importante, velho? Por que que a mensuração é importante? Porque muitas vezes rola de eu subir uma oferta e a oferta com hoje 1.2. E aí eu entro no checkout, a conversão está de 20%. Só que por eu já ser o cara que tem o costume de efetuar mensurações de dados, eu percebo que a minha conversão de checkout ela deveria estar em pelo menos 50, 60%. E aí, só de eu trocar a engrenagem no checkout, que foi um número que eu tirei ali da minha mensuração, só de eu trocar essa engrenagem, a minha oferta ela se transforma em uma oferta lucrativa e começa a colocar dinheiro no meu bolso novamente, tá? Então, sempre se atentem muito a essa questão da mensuração e que é premissa do Growth Hacking, né? Quem trabalha com ofertas aqui, Direct Response, o que você faz, velho, é basicamente Growth Hacking. Então, a mensuração ela é muito importante por esse motivo, tá? Então, evitem de simplesmente jogar a oferta fora e deixar mais tempo do seu operacional para subir uma nova. Foca em tentar otimizar da melhor forma possível o que já existe, tá bom?
Aqui a gente já entendeu então, galera, no quinto lugar, que multicanalizar as fontes de tráfego também para diluição de risco é muito interessante e para você explorar uma fatia nova de público é muito bom, tá? A gente já entendeu que a lateralização de contas de anúncio para diluição de risco e também para exploração de outras oportunidades, de outros desempenhos de outras contas é muito interessante. Criativos em volume, que está aqui em terceiro lugar, é também muitíssimo importante, tá? Coloque criativos na sua operação. Velho, hoje em dia a gente tem uma porrada de aplicativo, a gente tem Sora 2, a gente tem. Velho, a Sora 2 você consegue usar diretamente no CapCut. Então tá extremamente simples de você imputar criativo na sua operação. Não tá difícil, tá? Então coloca criativo. Em segundo lugar, a gente tem a otimização diária. Logicamente, velho, tem gente que faz diferente, tá? Eu já testei uma porrada de estrutura, testei a tal da escala baiana, que é a 1.201 lá, fica 40 minutos para publicar a campanha. Enfim, não funcionou para mim. O que funcionou foram duplicações, continuar com as duplicações em ciclos de 24 horas, unindo a verticalização com a horizontalização. Para mim é o que funcionou. Então, em segundo lugar, a otimização diária. E em primeiro lugar, a mensuração de dados, que é o que vai fazer você não jogar uma oferta fora antes da hora. Porque quando você pega o seu time e coloca esse time para criar ali uma oferta, você vai ter que fazer, velho, a copy de site, a gente vai ter que criar, construir a página, a gente vai ter que fazer os criativos, estrutura de anúncio, craqueamento. Então, um trabalho que se feito profissionalmente leva tempo de você subir uma oferta de uma forma profissional, traqueada. Então, velho, olha os números. Às vezes os números eles vão te mostrar coisas que muitas vezes você não vai conseguir ver a olho nu. E já uma visão, novamente, sobre a mensuração, e como vocês podem ver, é uma coisa que eu tô falando muito aqui, porque, velho, eu posso ficar o dia inteiro falando de mensuração de dados aqui, e o porquê que isso é importante, tá? Eu posso usar 400 milhões de argumentos aqui para mostrar para você que a escala depende full de mensuração de dados. Mas mas a mensuração, a maior dificuldade que vocês vão encontrar provavelmente é de coletar esses dados, tá? Porque vocês vão ter que jogar esses dados para um banco de dados. Provavelmente, dependendo do funil, vocês vão precisar de um desenvolvedor para fazer a mensuração. Mas a leitura é a parte mais fácil, porque quando você coleta esses dados de múltiplas operações, vai chegar no momento que você vai ter vários dados ali. E, pô, eu sei quanto que é a conversão média no checkout, eu sei quanto tem que ficar o meu connect rate, eu sei quanto que tem que estar o meu CPC, saca? Eu sei como que tem que estar a conversão da minha landing para o meu checkout, por exemplo. Então, esses parâmetros me ajudam a necessariamente não jogar a minha oferta fora antes da hora, beleza? Então, bom, eu espero que vocês tenham gostado, galera. Não me aprofundei muito aqui nesse vídeo, tá? Foi um vídeo mais introdutório, um vídeo que eu tô gravando para testar aqui a qualidade, etc., testar a gravação no meu monitor. Então, desde já, eu agradeço aí todo mundo que assistiu. Sei que foi um pouco maçante, mas espero que vocês tenham tirado alguma coisa de proveito daí, beleza? E, bom, vou deixar meu Instagram na descrição. Tamo junto e valeu, até a próxima.